Olá, Hollyweirds! Hoje temos o quê? Vocês já viram no título? Temos análise de Candy Necklace. No momento em que saiu o vídeo, já comecei a anotar tudo. Então é uma análise, quase um react de análise, que eu trouxe rapidinho, já vi o clipe, já me montei, já vim gravar para sair o mais rápido possível para vocês, certo? Candy Necklace é o featuring da Lana com Jon Batiste do álbum Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? E eu falei um pouquinho lá no Track by Track, na análise, né, das faixas do Ocean Boulevard, que na letra dessa música a Lana Del Rey parece, né, ou essa persona, esse eu lírico, parece estar preso num relacionamento que é ruim pra ela, né? Seja lá com quem for essa pessoa que ela tem esse relacionamento aí. É uma coisa que faz mal pra ela, mas que ao mesmo tempo é algo que seduz, que atrai, que é magnético, que é hipnótico, né? No clipe, a gente tem uma construção de uma outra história que ainda assim conversa com a história dessa música em vários níveis, né? Então a gente começa o clipe, temos a Lana Del Rey montada como ela de hoje em dia, né? Ela tá numa picape e ela sempre faz referência, né, aos carros dela. Ela ama dirigir. I just ride, né? Vamos combinar. Ela ama dirigir. Em Bartender ela fala, né? I bought me a truck in the middle of the night. Comprei uma picape no meio da noite. Daqui um ano mais ou menos, né? Eu vou ganhar um ano até que as pessoas, no caso os paparazzi, descubram que carro eu estou dirigindo. Então ela sempre fala desse carro que é super americano também, né? Como várias das referências que a Lana traz aí na sua obra. Esse personagem não tá de fato dirigindo um carro numa estrada. É tudo montado num estúdio, né? Um efeito especial que era muito comumente usado nos anos 50. Sabe aquela coisa bem? Tá dirigindo, alguém tá balançando o carro e tem um telão atrás passando as imagens corridas da estrada, que estariam, né, passando na estrada se fosse real? Pois é, bem esse artifício que ela usa nesse começo, né? A música chama Candy Necklace, colar de doce. E é muito interessante a gente reparar em como os colares que a personagem tá usando marcam diferentes momentos da sua trajetória, né? Então, nesse momento que eu tô falando que tá o povo chacoalhando lá o carro e ela tá fingindo de dirigir, é como se fosse uma atriz mudando pra Hollywood, mudando de vida, cheia de sonhos, né? Aquela trajetória do herói que a gente conhece e que nem sempre acaba bem, né? Pra quem tá indo pra Hollywood. Nesse caso também não acaba tão bem, não. E o colar que ela tá usando nesse momento de ida pra Hollywood é um colar, quase um candy necklace, né? É um colar desses que a gente ama, sabe? Que é de pérola de mentira, com os coraçãozinhos que parece balinha de cinema, assim, né? Balinha de cinema delas bem velha, tá, gente? Então é o true self dela, vai. É ela antes de tudo acontecer. E aí, corta pra uma imagem ali, Los Angeles, dela chegando de carro. E, aliás, é muito impactante ir para Los Angeles de carro, porque, bom, Los Angeles é uma cidade muito enigmática, né? Por justamente ter todas as facetas da fama. Então, sempre ir para Los Angeles de carro é uma experiência muito interessante por isso, né? Pelas placas, muito cinematográfico para quem tá indo e tal. Faz muito tempo que eu não vou, mas eu adorava isso, achava massa. Ok, daí ela corta, né, para essa moça chegando aí em Los Angeles cheia de sonhos, para uma aspirante atriz. E assim, a gente vê que toda a caracterização, né, é Old Hollywood. Então é do passado, um glamour do passado, Old Hollywood glamour. Então, nesse momento em que ela já é ali, já começou a sua carreira de atriz, digamos assim, essa personagem, ela tá com um colar de pérolas verdadeiras. E aí a gente vai para um segundo momento do clipe, no qual Lana Del Rey, né, ou essa personagem que ela tá interpretando aí no clipe, tá caracterizada como Elizabeth Short. E aviso de gatilho aqui, porque eu vou falar sobre alguns temas pesados, né? Ó, o trem. Trainspotting. Elizabeth Short foi uma aspirante à atriz que morreu assassinada em 1947. Foi um assassinato brutal, ficou marcado aí na história de Hollywood, porque o corpo dela foi encontrado
no meio da via pública, cortado ao meio, e ela havia passado por torturas horrendas por pelo menos 6 dias antes de morrer, né? Esse assassinato da Elizabeth Short, da Dália Negra, que é bem a flor que a Lana tá usando na cabeça, né, pra evocar a Elizabeth Short aí, conhecida como Black Dahlia. Então o assassinato da Black Dahlia acaba por evocar muito a tragédia hollywoodiana, né? A tragédia dessas pessoas que buscam a fama e acabam encontrando um destino tenebroso, trágico demais, né? Que também é um tema muito abordado por Lana Del Rey ao longo de sua obra, né? Marilyn Monroe, ela sempre fala, né, sobre a Marilyn, sobre o Elvis, inclusive tem Marilyn também nesse clipe, né? Mas ela também já evocou Peg Entwistle, que foi uma aspirante atriz que se jogou da letra H de Hollywood por não conseguir os papéis, né, que ela almejava. Ela era muito... A Peg Entwistle, ela concorria com os papéis da Carole Lombard. A gente sabe como funciona a indústria, né? Só existe espaço para uma. Então, mais uma vez, a Lana retorna a esse tema, né? Ela também evocou o assassinato do presidente John Kennedy em 1963, né? No clipe National Anthem. Então, eu acho que esses clipes, de alguma forma, conversam um pouco, né? Mas ok, né? Tá lá essa personagem da Lana, caracterizada como a Dália Negra, com uma dália no cabelo para evocar Elizabeth Short. E o colar de pérolas, né? Que agora são verdadeiras, porque ela já começou a atuar e tal, né? Já está no show business. E aí ela chega numa mansão que de cara já me lembra, uma mansão que tá cheia de folhas assim no chão, né, meio decadente. De cara já me lembra a mansão habitada por Gloria Swanson, Norma Desmond, na verdade, né, em Sunset Boulevard. Inclusive a Lana chega, né, essa mansão que parece bastante a da Norma Desmond, e ela chega nessa mansão acompanhada de uma figura de um homem muito magro, um motorista, sabe? Parece John Waters, o cara. E ele tá com uma maquiagem bem do cinema mudo, sabe? Expressionista, contorno bem marcado. Ele me lembrou muito o mordomo, a.k.a., né, / marido de Norma Desmond, que foi feito até pelo Stroheim, né, o diretor de cinema alemão. Quase numa ironia aí, botar ele como um mordomo / marido decadente, né? Esse filme é genial. Sunset Boulevard. Eu lembrei bastante dele durante o clipe da Lana. E o mais interessante é que a partir desse momento a gente vê tudo o que está acontecendo como se fosse um making of, digamos assim, um behind the scenes. Então a gente vê a personagem da Lana chegando nessa locação aí, que é essa mansão meio Sunset Boulevard, com esse cara, e tem lá todas as câmeras e o John Batiste e a produção jogando umas folhas e tal. Todo o clipe é feito nessa linguagem de behind the scenes, né? O tempo inteiro. Assim como o subtexto do próprio Candy Necklace, colar de doce, é o efêmero, como tudo isso é ilusório, né? A indústria de sonhos, a cidade dos sonhos, aí Mulholland Drive, me lembra muito também a mensagem essencial do filme Mulholland Drive, do David Lynch. Que Lana flerta bastante também, né, com os assuntos abordados pelo David Lynch. Uma collab seria tudo, hein? Vocês dois, por favor. Voltando, né? E aí, dentro dessa mansão, ela até desce a escada, uma hora com o John Batiste, assim, bem no esquemão Norma Desmond, dançando All Right, Mr. DeMille, I think I'm ready for my close-up. E aí a gente vê ela se apresentando ali no microfone e tal, né? Nesse momento, e sempre behind the scenes, sempre behind the scenes. Detalhe, quando a personagem da Lana, como Elizabeth Short, entra nessa mansão, ela vai observando as coisas nos corredores e tem vários quadros retratando a Elizabeth Short, né? A Dália Negra. Maravilhosos os quadros. E é legal que nessas cenas de backstage aí todas que estão contando essa história, o diretor Rich Lee fala um pouco, meu clipe favorito é aquele que ela tá de skate em Long Beach, depois tá num bar e tal, que eu acho que ele falou skateboarding, né?
Eu acho que é o Fucker I Love You. Imaginei que ele tivesse querendo dizer surfboard, sei lá, né? Mas na minha cabeça que tem um bar e tem praia e tal, Fucker I Love You. Esse momento aí é do show business e tal, ela se apresentando, beleza. Depois a gente vai pra um corte. Corte, taran, imagem de um prédio gigantesco, sabe? Bem opressor, assim. A fama já foi alcançada. E dentro vemos quem? A personagem de Lana Del Rey, já no topo da fama, né? Caracterizada como Marilyn Monroe. Naquele ensaio que ela tá com uma blusa de gola alta preta, calça branca. Um ensaio fotografado por Albert Eisenstadt. Bem famoso esse ensaio, né? Que ela tá com todos os seus livros na sua biblioteca. É a capa do livro de poesia poética da Marilyn, né? Fragmentos que eu amo. A Lana tá caracterizada, ou a personagem da Lana tá caracterizada, né? Como esse ensaio bem Marilyn Monroe, com um colar de diamantes já não é mais pérolas, então ela tá com uns diamantão aqui, né? E aí ela até comenta, né? Como se fosse a personagem dela agindo frente às câmeras, né? Mas também é um behind the scenes da personagem, que tá caracterizada como Marilyn, mas também um behind the scenes do próprio clipe. É a metalinguagem. É isso mesmo, a meta da meta, real. Então ela tá falando assim, agora eu sou um robô, tudo que eu posso fazer é filmar, né? Explicando ali o que seu personagem vai fazer. E o estado robótico, né? No qual muitas das estrelas se encontram quando alcançam seus sonhos, já passaram por diversas dificuldades, contratempos, e o sonho se dissolve, né? Na frente delas, era tudo uma cortina de fumaça, era a cortina do Mágico de Oz, que também é um tema bem abordado por Lana Del Rey, né? Tá aí Dark But Just a Game, que é justamente sobre a ilusão da fama. É obscuro, mas é apenas um jogo. Então ela tá nesse apartamento, caracterizada de Marilyn, tá rolando ainda o behind the scenes, papapá. E ela até fala, né? Eu só consigo filmar, mas as coisas não estão funcionando mais pra mim. E aí é bem o momento, né? Da música, que a música também vira, que é quando a personagem da música percebe que ela tá num relacionamento podre, que tá fazendo muito mal pra ela, que ela fala... Feeling on the sofa, feeling super suicidal. Hate to say the word, but baby, hand on the Bible I do. Que ela diz que está se sentindo suicidal, né? Ou suicida. E ela consegue ver que quem está fazendo mal pra ela é essa contraparte, né? Essa outra pessoa. E aí volta pra essa Lana, personagem Dália Negra, se arrumando frente ao espelho com outro colar de diamantes. Não é o Coração do Oceano Vermelho, que é do Titanic Reverso, um filme que vai estrear maravilhoso. Não, mentira. E aí ela tá lá se arrumando e tal. E a cena dela é muito legal, porque há uma contrapartida da cena dela se arrumando no espelho, fake pras câmeras, é muito mais glamurosa do que a realidade dela se arrumando para o clipe, digamos assim, né? Ou para o próprio filme dentro do clipe. Porque a graça é justamente essa, você não sabe quando é o making of do clipe e do filme, porque eles são a mesma coisa. Mas é muito interessante esse diálogo entre esses dois backstage scenes, né? Entre essas duas cenas. Logo depois... a gente tem a Lana ainda caracterizada como Elizabeth Short, falando sobre a ideia do clipe. Que ela fala justamente, a ideia do clipe era ter todas essas mulheres que mudaram seu cabelo, mudaram seu nome, como eu. E como elas foram destruídas, né, por esse universo. E como eu posso aprender com isso e não cometer os mesmos erros, né? Não nessas palavras, mas querendo dizer isso. Because the whole thing about the video was like why it was all supposed to be behind the scenes was because all these women who like changed their name, changed their hair like me and stuff. It's like they all fell into these different like snake holes. So the whole point is like how do you learn from that and not fall into your own thing? E aí chega um momento maravilhoso de Candy Necklace, no qual ela tem duas perucas nas mãos, né? E ela escolhe uma peruca de Lana Del Rey. Então ela se caracteriza de Lana Del Rey no começo de sua carreira. E é muito legal que ela tá com uma capa, assim, sabe? Bem de menina da floresta, que me lembra muito a caracterização do Chemtrails, toda, assim, né? Do clipe Chemtrails Over the Country Club. Então ela também é uma dessas mulheres, né?
que mudou o seu cabelo, como ela mesma disse, o seu nome, mas que já tem aí o conhecimento, né, de tudo que aconteceu e pode mudar sua trajetória para que ela não seja trágica, como a dessas mulheres foi. E aí tem um momento em que ela tá com o Jon Batiste, né? Jon Batiste e seu piano. Gente, eu estou apaixonada pelo piano de Jon Batiste. Como toca bem este homem. Em que ela tá caracterizada de Lana Del Rey com o Jon Batiste, né? Que tá com uma faixa no cabelo, assim, bem A$AP Rocky no clipe de National Anthem. Nossa, um dos meus clipes favoritos da Lana. Se é que não é o favorito. Eu nunca pensei qual é o meu favorito, hein? E mais uma vez a gente vê a figura desse homem motorista, né? Que parece o bartender do Iluminado, assim, às vezes John Waters, às vezes bartender do Iluminado. Não sei, pra mim ele representa essa figura meio Svengali, sabe? Do cara que tá explorando a Starlet, a estrela. E ele também é a figura que tá sempre do lado dela, um fixer, né? Que conserta aí todas as coisas que ela vai fazendo pelo caminho. Só que assim, quando ela tá caracterizada de Lana Del Rey, né, no começo da carreira, este também é um personagem que a personagem dela está fazendo no filme. Então a gente vê ela super mimadona, assim, tipo, ai, sai daqui, não me filma agora. É bem comportamento que a gente espera de uma diva, sabe? Então ela tá atuando nesse sentido também. E sempre ali com o seu colarzão de diamantes, né? Depois a gente tem essa personagem num mix ali, né? Ela está com o cabelo da Elizabeth Short, mas ela já é uma atriz consagrada, cheia de diamantes e brincos de diamante também. E ela tá com o seu motorista, né? Esse fiel escudeiro, sua figura enigmática. E ela tenta tirar o colar e não consegue. E aí a gente vê Plá voando no céu. Isso é bem típico de Old Hollywood, assim, sabe? Quando tem um acidente e voa uma coisa no céu preto, assim. Ou a roda do acidente vai rodando, assim, no asfalto. Cidadão Kane, meio, né? Anos 40, anos 50. Tem o Candy Necklace voando, assim, o colar de doce, depois o colar de pérolas, depois o colar de diamantes, né? A gente vê uma sequência dela desesperada, tentando arrancar o colar, e ela caracterizada de Lana Del Rey, Born to Die, e de Elizabeth Short, de todos esses personagens se encontrando num banho de sangue, né? Diamantes caindo em sangue. E aí a gente vê o carro ali, um pano meio jogado, né? Não dá nem pra entender se tem uma perninha ali, mas acho que não, que viajei. E depois tem um baú, uma maleta coberta de sangue. E a câmera, né? Um POV ali, uma subjetiva, entra dentro dessa mala e a gente consegue ter a visão subjetiva da mala, no qual essa pessoa que está dentro da mala vê, morta, of course, né? Vê o Jon Batiste e muitos fotógrafos, né? Tirando aquelas fotos, esquema Hollywood antiga, totalmente Sunset Boulevard. Eu achei esse momento, assim, lindíssimo, porque é o resumo de tudo, né? É o ápice, digamos assim, de toda essa meta-história que ela tá contando, na qual ela se inclui de tantas formas, né? De forma personagem, de forma ela mesma, em vários momentos. Mas esse baú tá ali, eu acho que ele evoca mais do que tudo, né? As mortes trágicas, The Birds in Paradise, né? Que ela até cita na música Get Free, for Amy and for Whitney and all my birds in paradise, né? Que não conseguiram sobreviver porque elas foram pegas no meio da dança, no meio do jogo, né? Dark But Just a Game. Esse baú é um baú de mortes trágicas, né? E também a Elizabeth Short, como eu disse, ela foi desmembrada, né? Então é como se o corpo, a gente não vê nada nesse sentido, mas é como se o corpo tivesse desmembrado ali dentro, né? Nisso a gente corta, para um personagem Lana Del Rey, etéreo, atemporal, universal, que tá na calçada da fama ali com a sua estrela escrito Lana Del Rey, sem nenhum colar, né? Que o colar, isso é enfatizado. O colar representa ali cada estágio, né?
de uma forma, vai botando mais claramente, né? Mais simples, direta. Cada estágio aí desse clipe. E ela tá sem o colar. E eu acho muito legal, porque todo esse rolê da calçada da fama em si já representa a ilusão do poder e do dinheiro e da fama e da adoração das pessoas, né? Já representa a ilusão, já representa a solidão, porque a calçada da fama fica no coração de Hollywood, na Hollywood Boulevard, e é um lugar bem grosseiro, digamos assim, né? É cheio de nóia, é um lugar sujo, não tem absolutamente glamour nenhum, só tem realidade ali. Pessoas dormindo na rua, moradores de rua. Então, a ilusão já começa ali, né? Então, a calçada da fama ser lá já é uma grande metáfora, né? Da ilusão que isso representa. Então, é muito interessante que ela termine o clipe aí. E mais do que isso, depois, né? Quando a gente vê essa Lana Del Rey, que ela tá uma entidade, né, bem universal ali, ela tá viva, ela tá morta, não importa, ela tá ocupando todo o tempo e todo o espaço etérea, a deity wrapped in white, como ela mesma cita nesse novo álbum, né, no Ocean Boulevard. Depois a gente tem uma imagem dela saindo de sua picape com o colarzinho de pérola falsa, de docinho, que parece o colar de A&W. E aí, quando lançou o clipe, lançou também um colar, um candy necklace, que é de pérola toda falsa, assim, né, escrito candy. Eu gosto porque esses colares remetem a uma coisa muito doce, sabe? Muito adolescente, muito inocente. E eu acho que toda essa coisa inocente ganha um novo sentido depois do clipe de Candy Necklace, né? É uma outra perda da inocência. Existe a perda da inocência dessas figuras e dessas mulheres, personagens e pessoas que vão para Hollywood e se encontram com um mundo abjeto, né? Com o underbelly do rolê, que elas se encontram com toda a sujeira, né? Que vem dessa busca por dinheiro e poder. Elas perdem essa inocência, mas ao mesmo tempo, perder a inocência também é ter conhecimento, né? Então, a Lana Del Rey traz de forma direta que ela perdeu a inocência também, né? No sentido de ela conhece a trajetória e a tragédia que a vida dessas pessoas, dessas mulheres, viraram. E isso cabe a ela não repetir, né? Então, a perda da inocência se dá também nesse sentido de que ela pode determinar o seu destino para que ele não seja trágico como antes, porque agora ela tem, nós todos, né, a humanidade, o mundo, porque a Lana canta sobre o mundo, né, sobre sua geração. Nós todos temos esse conhecimento. Eu achei isso muito bonito. E é muito legal, né, porque ela já abordou o tema da inocência perdida sob outra ótica em Gods and Monsters, que ela diz, it's innocence lost, né? Mas seria a perda da inocência, mais no sentido de se entregar aos prazeres que essa fama, né, trouxe a ela na terra de deuses e monstros Hollywood. E ainda ela fala, né? No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison, headed towards a fucked up holiday, né? Ninguém vai roubar a minha alma, ninguém vai tirar a minha alma de mim. Estou vivendo como Jim Morrison em direção a umas férias horríveis, né? Que foram, eu acho que ela tá falando das férias em Paris, nas quais Jim Morrison morreu em 1973. No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison, headed towards a fucked up holiday. Então esse é uma leitura nova, né, sobre o que é a inocência perdida. Amei, simplesmente amei. Tem uma frase do filme Sunset Boulevard que o David Lynch usou no filme Inland Empire, que pra mim é quase que como uma continuação conceitual do Mulholland Drive, porque o Mulholland Drive, né, a gente vê o sonho da fama e do glamour hollywoodianos, a gente vê, por mais que acabe em morte, em tragédia, né, a gente vê esta realidade maquiada, né,
a tragédia tem o seu glamour também, né? A gente sabe disso. Ela atrai o ser humano, né? A gente tem essa morbidez e a gente tem a tendência de romantizar as coisas, inclusive nossas próprias tragédias, como talvez forma de sobreviver num mundo terrível, né? O Inland Empire, do David Lynch, ele tem muitas cenas justamente na Calçada da Fama, com todos os seus noias, com todos os seus maluquinhos da rua, com toda a realidade que é a Calçada da Fama. E ele é gravado em PD, então ele tem uma qualidade baixa, assim, de imagem, que deixa tudo bem real, apesar de ter uma iluminação de sonho, né? Uma iluminação super David Lynch, que não é a iluminação da realidade. De certa forma, é um realismo, cria-se ali uma atmosfera de um realismo até mais cru. Porque a gente sabe como a realidade pode ser também, né? Surpreendentemente estranha em vários momentos. E eu acho que é por isso que eu amo a obra do David Lynch. Mas, enfim, tem uma frase no Sunset Boulevard, que também é usada no Inland Empire, que a Norma Desmond tá assistindo em um de seus filmes, né? E aí aparece essa cartela, seus filmes mudos, e aparece essa cartela com essa frase que é: "Cast out this wicked dream which has seized my heart", que seria algo como expulse esse sonho malévolo que destruiu meu coração. Destruiu e também capturou, né? Fez de prisioneiro, assim, algo como entre essas duas coisas aí, um amálgama dessas duas coisas. This wicked dream, né? Which has seized my heart, que né, sequestrou, capturou, destruiu meu coração, que tomou conta dele, é a fama, né? É o desejo pela fama e pelo amor aí, por esse amor incondicional que ninguém jamais terá. E eu tenho essa frase tatuada. E é isso. Eu acho que esse filme, esse clipe Candy Necklace, é muito sobre ilusão, sobre o ilusório, sobre o efêmero. E como mudaremos isso agora que temos plena consciência de que é tudo uma ilusão, né? E a Lana é uma cantora, né? Uma popstar tão real, né? No sentido de que ela fez sua própria trajetória, não trabalha como ninguém mais trabalha. E eu acredito, observando as coisas, e pela minha... Eu acredito na minha intuição, né? No meu faro para as coisas. Eu confio nele. Ela é uma pessoa muito simples e não é amarrada nessa ilusão da fama. É uma pessoa que está fazendo arte mesmo, criando a sua obra e humilde, e não é seduzida por esse universo como talvez um dia tenha sido, né? Todos que entraram nesse universo acho que foram seduzidos também ou tinham alguma ilusão, né? É normal isso, qualquer um teria. Mas ela eu acho que é uma pessoa verdadeira. A Lana é true. Então eu gosto muito quando ela aborda esse assunto. E essa foi a análise que eu fiz de Candy Necklaces. E grande feat aí com o Jon Batista, adorei os dois trabalhando juntos, espero que role mais, já tô aqui fazendo meus manifesting. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no Hollywood Forever, deixa seu like, não, mas sério, deixa seu joinha, like e tal, porque essas coisas ajudam bastante. Vamos continuar a conversa nos comentários, como a gente sempre faz, né? Espero não ter esquecido de nada, tá? Que eu anoto e depois vou falando, aí quando eu vi já... esqueci, mas acho que foi tudo. Se não, a gente continua o papo nos comentários. Pessoal, ali na descrição tem meu grupo do Quack. Inclusive, já estávamos hoje conversando sobre o clipe. Eu falei, olha, não vou falar... eu pensei, não vou falar tudo no Quack, mas a gente já começou a discutir lá várias coisas. E se você quiser participar, o link tá na descrição, certo? Um beijo pra todo mundo. Até a próxima.